Pessoal, boa noite. Só mais uns minutinhos, tá joia? Esperar mais aí o pessoal chegando, tá entrando ainda. E logo mais já damos início, tá ok? Bom, boa noite, pessoal. Quero agradecer a presença de todos, né, que estão aqui hoje. Sou o Vinícius, para quem não conhece, sou o atual presidente da Liga de Nefro. Hoje a lista de chamada vai ser feita através de print, né, da tela, então não se preocupe. E quem vai participar, quem vai apresentar a liga, a aula de hoje, é a nossa preceptora, a doutora Maiara Bueno, que é a preceptora da Nefro, e ela é residente da R4 em nefrologia. Então, boa noite, doutora Maiara, seja bem-vinda. Mais uma vez, obrigado pelo seu tempo e deixo à disposição. Deixa eu me achar aqui. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Vamos lá. Só confirmando, doutora, que nós temos hoje a participação também de alguns alunos da T12, né, que nós temos também a prova sobre esses temas na terça-feira. E eles estão participando aqui com a gente também. Tá bom. Tomar uma aguinha.
Tá aparecendo aí certinho? Tá aparecendo, doutora. Tá, só por um. O laser dá para ver, né? Sim. Tá. Bom, então, gente, distúrbios de sódio, disnatremias. É um tema difícil, um tema que não dá para aprender ali na primeira lida. Você pode até ver ali a fisiologia, a gente acha que entende, quando se depara com um caso, dá uma travada. E é normal, a primeira vez você estuda, a segunda vez você estuda, a terceira, mas cada vez a gente vai pegando um pouquinho, né? Então, quando a gente fala de distúrbios do sódio, a gente fala de distúrbios da água, tá? A água e o sódio estão ali, né, ligados sempre na nossa fisiologia. E vamos começar retomando um pouco dessa fisiologia, tá? Então, a gente sabe ali que no intravascular o que a gente tem é o íon predominante, o potássio, né? E no extravascular, no extracelular, é o sódio, tá? Tem dois conceitos que podem ficar ali semelhantes, que talvez gere dúvida, mas que nessa parte a gente usa como sinônimo, que eu vou falar durante a aula, então só esclarecendo, né? A osmolaridade e osmolalidade. Então, quando a gente fala de osmolaridade, eu estou falando de concentração de soluto por litro de solução. E quando eu falo de osmolalidade, eu falo de concentração de soluto por quilo de solvente. E como a densidade da água ali é de 1, né? Então, a gente consegue falar esses valores aqui como sendo valores semelhantes. Então, em alguns lugares vai aparecer osmolaridade, outros valores osmolalidade. Como que consegue ter tanta diferença, assim, né, a nível ali celular, de sódio e de potássio? Considerando que tudo tem uma difusão ali, né, por osmose. São sempre, vai do mais para o menos, né? Como que mantém esse gradiente? Através das bombas, né, sódio, potássio, ATPase. Mas, como vocês podem ver, sempre perde, né, que daí volta para dentro, perde por difusão, volta para dentro, tá? Existem outros solutos que entram quando a gente fala ali de osmolaridade sérica, tá? Que eles passam por difusão, diferente, né? Diferente não, né? Igual o sódio e o potássio ali, mas eles passam só por difusão, que no caso é a ureia e a glicose, tá? Então, eles atravessam a membrana ali por difusão e deixam essa questão de osmolaridade que eu vou falar ali. Bom, vamos ver. Quando a gente fala de osmolaridade sérica, o que mais conta é o sódio, né? Então, o sódio, ele é multiplicado por 2. Então, até, às vezes, nos valores de glicose, de ureia normal, a gente usa só o sódio para calcular a osmolaridade sérica, tá? A glicose, a gente usa a glicose extracelular dividido por 18. Então, assim, a não ser que ela esteja em valores muito elevados, né, ali de 500, 600 de glicemia, interfere pouco na osmolaridade, tá? A ureia é dividido por 6. Então, ela também, valores mais elevados interferem, tá? Então, quando a gente for ver as hiponatremias lá mais para frente, eu vou trazer essa formulinha aqui de novo. Daí a gente vai ver a interferência que dá aqui, né, da glicose e da ureia. E existem outros íons ali não medidos que entram como mais ou menos 5 a 10 ali aproximadamente, tá? Então, a osmolaridade sérica normal é de aproximadamente 2 vezes 140, que é a média ali do sódio, né, de 135, 145, mais ou menos de 5 a 10 fica ali de 285 a 290. Depois, vamos vendo por que a gente está vendo isso agora, tá? Quanto ao balanço da água. Então, a gente relembra aí, né, que uma ingesta média ali para uma pessoa de 60 quilos é de 2 litros e 200, 2 litros e meio ali de litros por dia de água que a pessoa vai ingerir para manter, né, esse sódio normal, balanço de água normal.
é produzido no corpo, por reações químicas ali, aproximadamente 300 ml de água, tá? E isso é perdido ali por trato gastrointestinal, excreção renal, né, diurese principalmente, pelo suor, com transpiração, e pela respiração, né, pela ventilação ali, que é uma respiração úmida. Então, o balanço de água que entra e que sai no dia tem que ser zero para manter todo esse equilíbrio, tá? Existem outros lugares que o sódio fica que não é aqui no extracelular, que são reservas. Então, aproximadamente 20% do sódio do corpo fica nos ossos, mas assim, se o sódio baixa, não consigo pegar rapidamente do osso e jogar no sangue, sabe? É todo um processo lento quando a gente fala de osso, tudo, né? Tudo que envolve osso, a metabolização é mais lenta. E existe também uma parte que fica no subcutâneo. Então, parte tá ali, assim, como se fosse aderida aos vasos, e parte tá mais livre, pronta para ir para os vasos, no interstício ali, se precisar, tá? Então, assim, existem vários locais, vários fatores, né, que interferem aí nesse balanço, e então, quando a gente calcula, assim, como que eu vou fazer a reposição de sódio? Aí eu calculo ali um valor certinho. Por que isso não dá certo na prática? Porque existem esses outros fatores, né, que interferem ali com esse ganho ou perda de sódio e de água, tá? Né, que é produzido lá na neurohipófise, e ele fica ali armazenado até que tem algum estímulo para sua liberação. O que é esse estímulo? Os estímulos normais é aumento da osmolaridade sérica, então, a osmolaridade lá que eu tinha falado, né? Então, sódio, glicose, ureia, principalmente o sódio, ou redução do volume intravascular, então, casos de hipovolemia, tá? Esses são os principais. E por que eu quero por que eu quero produzir, liberar ali o ADH? Porque a ação do ADH é aumentar a reabsorção de água, tá? Então, o ADH vai fazer ficar mais água no corpo, vai reabsorver água lá nos ductos coletores, ductos coletores, lá no tubo contorcido proximal e ductos coletores, e ele vai reabsorver água, deixando a urina mais concentrada e retendo água para o corpo. Então, por que eu vou querer reter mais água nesses casos? Em caso de volume intravascular reduzido, porque está hipotenso, porque está hipovolêmico, né? Em caso de osmolaridade sérica aumentada, porque o corpo entende que está sobrando sódio, então ele precisa de mais água para diluir esse sódio e normalizar as coisas, tá? Então, por isso que no caso, então, se eu estou ali com um sódio sérico de 150, por exemplo, o corpo entende que ele precisa reabsorver mais água, ele não pode perder água para fora. Ele precisa reter essa água para diluir esse sódio de 150 até ele normalizar e chegar no 140. É isso que o corpo entende. Tá? Outros estímulos também fisiológicos ali do DH, né, é o fato de dormir, então a urina à noite é mais concentrada, né, a urina à noite não, a urina da manhã, após ali o período de sono, ela é mais concentrada, tem o estímulo da produção de ADH, né, posição ereta, quadros de dor, de cirurgia, estresse físico, que o corpo entende que ele precisa se preparar, ele precisa reter líquido, se preparar, porque talvez para frente ele não tenha acesso à água. É como se fosse um mecanismo de adaptação, assim, sabe? Então, ansiedade ali, exercício físico, né, e alguns agentes químicos, tá? E o que inibe o ADH? Inibe o ADH exatamente o contrário, né? Uma osmolaridade plasmática baixa ou um volume plasmático aumentado. Então, pacientes que estão hipervolêmicos, né? O que o corpo entende? Tem muito líquido,
preciso mandar embora. Ou a osmolaridade baixa, o sódio ali 120, esse sódio está baixo, eu preciso perder a água para diminuir a diluição do sódio e ele voltar a subir, né? Eu preciso me regular. Então, é isso que o corpo faz, inibindo o ADH, fisiologicamente. Com isso, não tem ADH, não reabsorve a água, tem maior produção de urina, tem uma urina mais diluída, a osmolaridade da urina é mais baixa, tá? E o corpo consegue eliminar água. Tá? Outros fatores que inibem o ADH ali é o álcool, né? Então, conforme, sim, com certeza vocês já beberam, né? Conforme bebe, tem um estímulo importante ali para fazer xixi, o xixi sai clarinho, porque é uma urina diluída, tá? Também fenitoína, glicocorticoides, tá? Onde é a ação do ADH? É aqui no ducto coletor. Então, no ducto coletor, aqui é sem a ação de ADH, eu passo aqui com uma urina todo o meu ducto coletor, que passa lá do córtex até a medula. A principal função aqui é de concentrar a urina, mas é dependente de ADH. Se eu não tenho ADH, o mesmo 100 ali de concentração, né, 100 miliosmóis por litro que vem, ele sai, tá? Sem o ADH. Agora, aqui não. Se eu entro ali com 100 e tenho ADH, eu vou reabsorvendo água, e a concentração de soluto que vai ser eliminada vai aumentando até ficar equivalente ali ao final da cortical ali, né? Então, assim, existe uma concentração máxima também que a urina consegue alcançar, que é o igual ali, que é esse 1.400, tá? Então, também não consegue concentrar e concentrando conforme vai aumentando, tá? Outro fator que influencia aqui todo esse balanço é o sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? Então, eles têm a mesma ação, não. Eles têm os mesmos estímulos de produção do que o ADH, que vai ser ali uma situação de hipovolemia, por exemplo, vai ter um estímulo na produção, né, para ter uma reabsorção de sódio, potássio e retenção de água. Quem estimula isso? A aldosterona, que é produzida ali, né, estimulada pela angiotensina, a própria angiotensina. E também a própria angiotensina também estimula a secreção de ADH, tá? Certo. Então, esse conjunto hormonal ali vai culminar em aumentar a reabsorção de água. E com eles baixos, vamos ter uma urina mais diluída, maior volume urinário. Tá? Então, vamos começar a falar sobre hipernatremia. Primeira coisa, a hipernatremia normalmente não é, né, excesso de sódio, é uma perda de água maior do que o ganho de água, tá? Então, o que esses indivíduos têm? Falta de água, não é excesso de sódio. Existem alguns casos que realmente é excesso de sódio, por exemplo, se você dá bicarbonato de sódio para a pessoa na veia, tá? E isso, em excesso, vai subir o sódio por excesso de sódio. Mas a maioria dos casos é falta de água livre para diluir esse sódio. A hipernatremia ela é rara em pessoas conscientes que têm acesso à água. Então, olha aqui esse gráficozinho, conforme vai aumentando a osmolaridade, então conforme vai aumentando o sódio aqui, né, começa a ter secreção de ADH, que é a vasopressina, e a secreção vai aumentando, e ela vai aumentando infinito. O que não é infinito é a concentração urinária. Como eu falei, né? A urina, ela tem um teto ali de concentração, que é a concentração que tem na medular ali. E a sede aparece mais para frente. Então, o estímulo no centro da sede já acontece depois que a urina já está ali na metade da concentração, mais da metade da concentração máxima dela, onde já tem bastante ADH. Então, isso que a gente até orienta os pacientes, né? Você não pode esperar ter sede para tomar água, né? Quando você tem sede, o seu corpo já está, assim, precisando de água já faz um tempo,
tá? Certo. Então, a hipernatremia a gente consegue dividir ali em hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica. As hipervolêmicas, que eu falei que pode ser por administração exógena de sódio hipertônico, que tem uma quantidade de sódio maior do que o sangue. Então, nesses casos, pode ser por excesso de água. Ou em casos de hiperaldosteronismo, que vai ter muita reabsorção de água, né? A gente viu lá que a ação da aldosterona estimula a reabsorção de água e cloro, né? Então, nesses casos, pode ter muita reabsorção de sódio, então também é por excesso de sódio. Mas a maioria dos casos que existem aí na prática é de deficiência de água livre. E aí pode ser hipovolêmica ou euvolêmica, tá? Vamos ver esse primeiro casinho aqui. Então, o paciente está em leito de UTI, tá? Masculino, 37 anos, internado há 12 dias por choque séptico de foco pulmonar. Tá nasarcado, então tem hipervolemia, em uso de drogas vasoativas, tá? Recebeu bicarbonato de sódio devido à acidose metabólica por 3 dias seguidos. Ficou sem dieta integral nos 4 primeiros dias por instabilidade hemodinâmica e está recebendo dexametasona, dose elevada, porque ele fez um quadro de síndrome de desconforto respiratório agudo. Tá? Sódio, 163. Esse caso tem vários fatores que eu coloquei aqui propositalmente para vocês entenderem como é difícil, não é só um fator que vai fazer o sódio subir, são sempre vários fatores e é bem difícil de você conseguir corrigir isso, porque você corrige um, o outro continua alterado. Tá? Esse é um caso que estava na UTI, inclusive agora, final de semana. Então, o que a gente pode ver aqui de fatores que contribuiriam para essa hipernatremia? Recebeu bicarbonato de sódio, então, igual eu falei, é um sódio numa concentração mais elevada do que o sódio que tem no plasma. Então, isso vai fazer subir o sódio, tá? Ficou sem dieta por 4 dias. Se você fica sem dieta, você fica sem água, porque eles deixam a sonda ali aberta, né? E não faz nem água, que assim, a gente deixa uma hidratação por sonda ali, né, fisiológica, e esse paciente ficou sem água por 4 dias. Então, ele estava tendo diurese, estava perdendo água porque estava febril, mas não estava recebendo dieta e estava recebendo bicarbonato e recebendo corticoide, dexametasona, dose alta, que a gente tinha visto lá atrás também. Corticoide também influencia e aumenta o sódio, porque ele atua ali no ADH, tá? Então, vários fatores. Então, primeira que eu queria chamar a atenção, eu já tinha falado, que é o aumento no ganho de sódio. Outro casinho, uma paciente feminina de 21 anos, diabética tipo 1, desde os 3 anos, em uso irregular de insulinoterapia. Comparece ao pronto atendimento com queixa de dor abdominal difusa, náusea, vômito de início a 4 horas. Ao exame físico, sinais de desidratação, sudoreica, taquipneica, taquicárdica, faces de dor. Olhando essa paciente, só pelo exame físico, a gente imagina que ela está com uma cetoacidose diabética, tá? Então, a gente vai sempre pedir ali exame básico para cetoacidose diabética, que vai ser eletrólitos, gasometria, função renal e hemograma PCR para ver se tem alguma infecção associada. Nesse caso, o sódio elevado, então sódio 149, creatinina também já aumentada, tá? Um pH baixo com bicarbonato baixo. Então, uma acidose metabólica, fazendo um quadro de desidratação, uma insuficiência renal pré-renal pela desidratação e o sódio subindo pela desidratação, tá? Então, o que acontece aqui? Perda de água livre, tá? Existem perdas insensíveis, que acontecem ali pela respiração, por quadro de laparostomia, que são pacientes que abrem ali o abdômen para fazer uma cirurgia, mas tem muito edema, não consegue fechar. Aí é deixado um curativo a vácuo ali, que a gente chama de bolsa de Bogotá, e aquilo ali perde muito líquido, sabe? E sim, precisa ficar até conseguir fechar, né? Até melhorar o edema e conseguir fechar. Perde bastante líquido por ali.
quadro de diurese osmóticas, por uremia, então pacientes com insuficiência renal que têm diurese preservada podem fazer, por hiperglicemia, que é um dos fatores que influenciam aqui, tá? A diurese que ela tem é a diurese osmótica, porque se fosse fazer uma glicemia, eu podia ter colocado a glicemia, né? Mas provavelmente a glicemia tá HI, que é tipo muito alto para ler, assim. Ou manitol. E o diabetes insípidos, tá? Também ocorre aí por perda de água livre. Por quê? O diabetes insípidos, um dos mecanismos é falta de ADH, então vai sempre perdendo ali. Depois eu vou falar melhor dele. Tá? E um último, acho que é o último casinho. Uma paciente feminina de 68 anos, diabética tipo 1, hipertensa, tem insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada. Tá? Recebeu alta de uma internação por descompensação da insuficiência cardíaca, perfil B, então ela estava congesta, com receita de furosemida, 2 comprimidos de manhã e antihipertensivos. Ela só conseguiu consulta no ambulatório de retorno depois de 5 meses, que é bem comum, né? A gente encaminha para retornar em 15 dias, a pessoa aparece 4, 5 meses depois. Usou todas as medicações corretamente. E ao exame não tinha nenhum edema mais, então tudo que ela tinha de congestão já melhorou nesses 5 meses, estava com as mucosas secas e queixando-se de muita sede, tá? Nos exames dela tinha um sódio de 147, um potássio de 3 e uma creatinina também alterada ali de 1,8, tá? O que quer dizer esse sódio de 147 nesse caso? Provavelmente ela não precisa mais dessa furosemida. Então, ela está usando 2 comprimidos de furosemida há muito tempo e ela tem uma fração de injeção preservada. Então, talvez ela descompensou ali por um quadro infeccioso, precisou tratar naquele tempo, e aí depois não precisava mais, mas ela continuou tomando. Então, ela está usando um diurético que está fazendo o quê? Espoliação de potássio, está fazendo o sódio aumentar, provavelmente por desidratação mesmo. Então, outro sinal. Sempre pergunto se o paciente tem sede. Sim, tem sede? Falta água livre, tá? E a creatinina ali de 1,8 também pode ser por desidratação, pode ser a creatinina basal dela, só a creatinina não significa muita coisa aqui, não. Tá? Então, outro tópico aí, né? Por perda de soluções hipotônicas, por sudorese, por perdas renais, como é do caso aqui, então diuréticos de alça, né? Pós-desobstrução renal, fase poliúrica da ira e perdas gastrointestinais por diarreias ali mais expressivas, tá? Então, a gente avaliou hoje um caso que é pós-desobstrução. Ele fez um bexigoma, tinha uma hiperplasia prostática, internou por TEP, né? Nada a ver, mas aí estava com dor, usou opioide, que estimula não, né? Faz retenção urinária, já tinha uma próstata aumentada, aí pediram avaliação, creatinina de 5, um sódio alto, aí a gente falou, passa sonda vesical, passou sonda, 3,5 litros de diurese, assim, de uma vez, coitado. Enfim, deu tudo certo. Ficará bem. O diabetes insípido, que eu falei então, né? O que é o diabetes insípido? Ele ocorre por uma perda completa ou parcial ali da produção ou liberação ou ação do ADH, tá? O quadro clínico é de poliúria que pode ser de 3 a 20 litros por dia, e polidipsia, então o paciente perde muito e tem muita sede, toma muita água, né? Laboratorialmente, tem uma hipernatremia com uma osmolaridade sérica elevada, né, que é compatível aí, porque o sódio sobe, a osmolaridade sobe junto, como a gente viu na nossa fórmula, e o sódio urinário é baixo, tem baixa osmolaridade urinária, a urina é diluída. Por quê? Porque eu não tenho ADH para concentrar a urina. Então, a urina é bem diluída, tá? E existem 2 tipos, a causa central e causa nefrogênica, tá? Causas centrais diminui a produção ali, e causas nefrogênicas diminui a capacidade renal
dos rins responderem, capacidade dos rins, né? A capacidade dos rins responderem à presença do ADH, tá? Então, os receptores V2, que são o que detectam a ADH ali no ducto coletor e estimula a produção de aquaporinas, que são ali as moléculas responsáveis por reabsorver a água, eles vão estar com algum defeito. Pode ser defeito congênito, pode ser algum defeito adquirido, tá? Então, de causas centrais, pode ser desde causa traumática, pós-operatória, neoplasias, né, sangramentos, infecciosos, pode ser por qualquer causa ali que interfira ali nessa parte hipofisária, tá? E as causas nefrogênicas, pode ser por hipercalcemia e hipocalemia, né, que é o potássio mais baixo. Uma droga que é bem relacionada é lítio, e tem um tratamento específico para quando é por lítio, né? E outras causas, como gravidez, porque a gravidez tem uma metabolização na placenta de ADH. Então, por mais que o corpo está produzindo, o metabolismo aumenta, então não é tudo que consegue chegar no nosso rim, tá? Enfim, congênito, como eu tinha falado, né? A própria insuficiência renal, então tem outras causas aí nefrogênicas, tá? O diagnóstico, então, é poliúria, sendo mais de 3 litros por dia, né? Polidipsia, osmolaridade urinária abaixo. Tem que ter esses critérios. Tá? Existem alguns testes que dá para fazer, mas assim, na prática não é feito, tá? Eu só vou falar assim em questão de prova mesmo para vocês. Então, tem o teste de privação de água e administração de vasopressina, que é um teste que a gente consegue diferenciar ali se a causa é neurológica ou nefrogênica, tá? Então, não ele vai deixar a pessoa sem água, não, a pessoa vai dormir, durante a noite ela não toma, então ali por 12 horas ela não toma água, né? E é medido ali o sódio, o ADH, né? E é medido depois a osmolaridade urinária em 30, 60 e 120 minutos, tá? E você tem que esperar o quê? Que se o ADH tiver em falta, porque não está sendo produzido, e você fornece o ADH, essa pessoa precisa começar a concentrar a urina, certo? Então, se conforme você vai medindo e a concentração urinária, a osmolaridade urinária começa a aumentar, aí quer dizer que é uma causa neurológica, tá? E se essa osmolaridade não aumenta, mesmo com você dando a vasopressina, quer dizer que o problema está em o rim reconhecer essa vasopressina, esse ADH. Então, aí provavelmente é uma causa nefrológica, tá? Um outro teste também é você fazer um teste terapêutico. Então, se esse paciente tem falta, a gente fornece. Fornece como? Pode ser por vasopressina, que daí faz subcutâneo para fazer esse teste, e pode ser por desmopressina, que é um similar, né? Ele é metabolizado depois em vasopressina, e ele existe em spray nasal. Então, você vai fazer um puffzinho ali em cada narina, spray nasal, e vai ver se vai melhorando, tá? Esse é teste que a gente faz, tipo, em UTI, paciente a gente está tentando melhorar, não só UTI, enfermaria também. Mas não melhora, a gente não consegue descobrir a causa, aí a gente testa para ver se melhora. Muitas vezes a causa a gente não consegue investigar tudo possível, tipo em SUS, assim, sabe? Por exemplo, não tem nada na tomo de crânio. Talvez apareceria numa ressonância, só que eu não vou conseguir uma ressonância em todos os lugares, entendeu? Então, às vezes, a gente vai por teste assim mesmo, tá? Então, causas centrais, o tratamento é o DDAVP, tá? E reposição volêmica, né? Vai corrigindo aí se o paciente está hipovolêmico, não consegue ter tanto acesso à água, né? Vai fazendo EV para ir corrigindo. E nos casos de nefrogênico, aí sim, não tem um tratamento que seja específico, a não ser que quando é causado por lítio, que daí a amilorida faz um bloqueio aonde o lítio está fazendo um bloqueio. Tá? E aí o tratamento é a amilorida. Existem tentativas, que alguns respondem, outros não, com tiazídicos e indometacina,
O geral é dieta pobre em sódio, para tentar reduzir o sódio mesmo, tá? Através de menos ingesta. Mas não tem assim, dá para resolver isso. A gente identifica a causa, vê se dá para corrigir alguma causa, né? Mas um tratamento específico não tem. Um dos problemas, quando a gente começa a falar de sintomatologia, de correção de tratamento ali, a gente tem que entender a parte cerebral ali, tá? Então, neurônios são muito sensíveis à água, à glicose, alterações de sódio, alterações de temperatura. Então, em casos de aumento de osmolaridade do extracelular, tem saída osmótica de água da célula. Para quê? Para tentar compensar ali esse aumento de osmolaridade. Então, ele quer diluir mais para tentar compensar. Isso faz redução do volume celular. Então, sai da célula para fora, a célula reduz de volume e o sangue fora, aumento de volume. Tá? Interstício, né? Em casos agudos, isso reduz o quê? Volume de neurônio, volume de pequenos vasinhos ali cerebrais. E isso pode causar hemorragia intracraniana, tá? Então, essas variações bruscas ali de sódio podem causar ou hemorragia intracraniana quando a água sai de dentro dos neurônios e vai para o interstício muito rápido, ou quando ela sai do interstício e entra, aí isso pode causar edema cerebral. Então, ou hemorragia ou edema, depende do que a gente está tentando corrigir. Isso em casos raros, sim, é muito, muito raro, tá? Se você vê na Pessoal, literatura. também, tivemos aqui tempo da nossa sala. Aí a gente está enviando no chat o link para a segunda parte daí. Ah, tá. Já pode entrar para ir migrando, tá bom? Ah, tá, beleza. Acho que o Otávio já está quase enviando aqui também. Tá, pera. Aí já acabou de enviar. Certo. Desculpa, doutora, te interromper. Tudo bem. Peraí. Aí, voltamos. Sobre. Voltamos. Desculpa, pessoal, pelo inconveniente. Pronto? Pronto. Já passaram todo mundo para cá, certo? Isso. Uhum. Beleza. Deixa eu tirar isso. Tá. Certo. Então, a gente estava falando ali das variações, né?
Bom, quadros agudos de hipernatremia são bem pouco frequentes, tá? Geralmente vão estar associados ali com perda de água e sobrecarga de sal. Então, por exemplo, aquele paciente que eu falei lá do primeiro caso, que usou bicarbonato, ficou em jejum, isso é um caso que ele tem esse aumento agudo. Como a gente diferencia agudo e crônico? Tempo de 48 horas. Se eu não sei o tempo, sempre subentende-se que é crônico, tá? Nesses casos agudos, a sintomatologia vai ser mais exuberante, então de náusea, vômito, febre, irritabilidade, alterações do estado mental, espasmos, hiperreflexia, até quadro de crise convulsiva e coma, tá? Casos crônicos são mais comuns, são menos sintomáticos, tá? Então, o paciente pode chegar com o sódio lá 158, assim, e tá bem pouco sintomático. Ali, com náusea, um mal-estar, uma astenia, né? Daí você até olha, se assusta, mas você sabe que é por uma causa crônica, então o corpo vai se adaptando, tá? Quando a gente fala de tratamento, então, a gente tem que sempre avaliar a volemia, né? Então, o paciente está hipovolêmico, normovolêmico ou hipervolêmico. Se o paciente está hipovolêmico, a gente vai corrigir com soro fisiológico. Independente, você pensa assim, nossa, mas está com sódio alto, eu vou dar um soro que tem um monte de sódio? Sim, porque o principal é colocar água para dentro do vaso, tá? Então, e faz expansão volêmica ali, aí depois você reavalia como é que vai ficar o sódio e vê se precisa mudar. Igual a gente viu, pode ser só por desidratação, então hidratando às vezes melhora, tá? O paciente está normovolêmico, a gente faz uma solução hipotônica. O que a gente tem de solução hipotônica? É aquela solução que tem menos sódio do que o plasma, tá? Então, o plasma tem aproximadamente 154, que é similar aqui, né? Não é exatamente isso, mas é similar à salina 0,9%. Então, o que a gente tem? O soro ao meio, que a gente chama, que é o NaCl 0,45, que tem metade da quantidade de sódio, e soro glicosado, que tem 0 de sódio, né? Na maioria dos casos, ele é o melhor, porque a gente consegue fazer uma mesma variação de sódio com metade do volume. Eu vou mostrar os cálculos mais para frente ali, tá? E em casos de hipervolemia, a gente usa ali diurético, né? E pode ser que precise de água também. Mas aí a gente, quando fala água livre, eu estou falando das soluções hipotônicas, tá? E se é hipervolemia com insuficiência renal, aí é hemodiálise, tá? Então, lá, qual que é a volemia do paciente? Identificamos, beleza. Aí a gente vê, é um distúrbio agudo ou crônico? Por que a gente tem que ver isso? Para avaliar o tempo de correção que a gente precisa fazer. Então, em distúrbios agudos, que o paciente tem sintomas, tá? Eu preciso fazer uma correção mais rápida. Então, eu posso fazer ali até 1 mEq por litro por hora, nas primeiras horas, até o paciente parar de ter sintomas, e daí eu vou com uma correção mais lenta, tá? Em distúrbios crônicos, que já tem aí uma adaptação, aí é uma correção lenta. O geral que a gente fala é de 8 a 10 mEq por litro em até 24 horas, tá? Se eu corrigir isso muito rápido, então, se eu reduzir o sódio muito rápido, o que vai acontecer? Vai reduzir a osmolaridade plasmática e a água que estava ali diluindo vai para o intracelular. Isso vai fazer no cérebro edema cerebral. Tá? Então, como que eu vou tratar? Eu nem ia colocar isso na aula, mas como vocês vão ter prova, por que eu não ia colocar? Porque a gente não usa isso na prática, tá? Como eu falei, tem outros fatores no corpo que influenciam, que não estão exatamente no plasma. Então, nem todo cálculo que a gente faz dá certo na prática. Esse é um deles, tá? Você calcula, mas nunca vai ser a correção certa. Por quê? O paciente toma água também, tem aquela questão que eu falei que tem um depósito no subcutâneo que não entra no cálculo, né? Mas para a prova a gente tem que saber. Então,
a gente viu que a hipernatremia é déficit de água. Então, a gente tem que calcular qual é esse déficit de água. Para isso, existe essa formulinha aqui, que é o sódio sérico, menos 140, que seria o ideal, né? Vezes a água corporal total, dividido por 140. A água corporal total depende, né, se é homem, se é mulher, se é idoso. Então, homem é o peso vezes 0,6, mulher vezes 0,5 e o idoso 0,45. Assim, só pensar, né, que faz sentido. Então, o homem tem mais, a mulher tem menos e idoso tem menos ainda, né? Não tem, por exemplo, água água na pele é bem reduzida já, né? Certo. E aí a gente tem essa fórmula de Androguet, que a gente usa tanto para correção de hiper quanto para correção de hiponatremia. O que ela fala para a gente? Ela fala da variação de sódio para cada litro de soro que eu vou fazer no paciente. Então, assim, se eu fizer 1 litro de soro fisiológico, vai variar tanto. Se eu fizer 1 litro de Ringer lactato, vai variar tanto. 1 litro de soro glicosado vai variar tanto. A partir dessa variação, eu vejo o quê? Quantos que eu posso variar por dia, né? Então, vamos ver um exemplo. Então, um homem de 40 anos, então não é idoso, tá? Pra gente ver aqui, peso de 60 quilos, com sódio 158, assintomático, um quadro crônico, tá? Só pra gente ver a conta mesmo. Então, a gente vai calcular o déficit de água dessa pessoa. Então, o sódio, aqui, sódio sérico é 158 menos os 140 vezes a água corporal total dele, que vai ser o quê? Aqui embaixo. Homem, 0,6 vezes o peso, 0,6 vezes 60, vai dar 36, né? E isso dividido por 140. Ele tem um déficit de água de 4,6 litros. Então, falta muita água, né? Eu posso fazer tudo isso de uma vez? Não. Por quê? Porque eu posso variar em 24 horas de 8 a 10 mEq por litro, né? Se eu repor tudo isso, vai chegar no 140. Então, não tem como eu variar 18, né? Então, eu vou ver quantos que vai variar conforme eu vou fazendo os meus soros. Então, eu fiz dois exemplos aqui, né? Se eu for fazer com soro glicosado, que tem 0 MEX, então olha aqui, eu vou usar o sódio do soro que eu estou fazendo, menos o sódio do paciente, dividido pela água corporal total mais 1. Então, o soro glicosado tem 0 MEX de sódio, tá? Menos o sódio do paciente. Eu fiz errado, coloquei 140, era 158. Então, menos o sódio do paciente, dividido por 36 mais 1. E isso deu o valor de menos 4,2 mEq por litro. O que isso significa? Significa que para cada litro de soro glicosado que eu dar para esse paciente, eu vou reduzir no nível sérico de sódio 4,2 mEq, tá? É isso que significa isso. Eu posso usar no máximo para corrigir ali 10 mEq por litro num dia, 2,3 litros em 24 horas, tá? É regrinha de 3 daí, né? Se esse tanto de MEC é em 1 litro, quantos que é 10 MEC? Daí a gente faz regrinha de 3, chega nesse valor aqui. Certo. E se eu usar soro ao meio? O soro ao meio que é o 0,45%, né? Então, eu tenho 77 mEq de sódio no soro, menos o sódio paciente, que eu também coloquei errado, porque era 158, dividido por água corporal total mais 1. E isso vai ser menos 1,7 mEq por litro. Então, cada litro de soro que eu fornecer para esse paciente de soro ao meio, eu vou reduzir só 1,7 mEq por litro, tá? Então, eu vou poder fazer, para corrigir 10 mEq em 24 horas, 5,8 litros de solução em 24 horas. Isso aqui é um absurdo, tá? A gente não faz tudo isso de volume para o paciente. Por isso que, normalmente, a gente prefere o soro glicosado. Aí tem assim, o paciente está muito muito hiperglicêmico, tá usando até insulina em bomba, né? Daí não vai colocar soro glicosado.
a gente coloca o soro ao meio, só que daí a correção tem que ser mais lenta, porque a gente não consegue corrigir ali os 10 mEq em 24 horas, né? A gente vai dar, por exemplo, 2 litros, 2,5 litros no máximo, e aí vai conseguir corrigir ali uns 7, né? Uns 7 não, metade, né? Uns 5 mEq ali mais ou menos. Como o paciente está assintomático e é crônico, não tem problema, tá? Então, se precisar, pode usar esse aqui tranquilo. A gente não precisa corrigir isso rápido. É só o máximo, que é 10, porque daí tem o risco de correção aumentada e de edema cerebral. Né? Certo? Querem perguntar alguma coisa disso? Não? Todo mundo manjando bem já? Beleza. Então, vamos para as hiponatremias. Hiponatremias, temos o pensamento ali inverso ali do início, né? A hiponatremia, na maioria dos casos, é excesso de água, tá? Então, sódio ali diluído, porque tem muita água livre. É diferente de falta de sódio, na maioria dos casos, mas existem exceções, igual existem exceções lá na hipernatremia, né? Quando que vai ser por falta de sódio? Quando a pessoa não ingere sódio. Por exemplo, hiponatremia dos bebedores de cerveja. Isso é um nome de uma entidade, né? Porque na cerveja tem menos sódio. Então, a pessoa que bebe muito, mas assim, é muita cerveja, vai fazer hiponatremia por falta de sódio mesmo, tá? Certo. Então, a gente fala ali de hiponatremia. Quando a gente começa a estudar, a gente tem a hipotônica, a isotônica e a hipertônica. O que é estranho nisso? É estranho porque a hiponatremia é o sódio baixo. O sódio baixo, quando a gente vê a formulinha da osmolaridade, que é para ver a tonicidade aqui, é o sódio vezes 2. Então, como que vai ter um isotônico e hipertônico se meu sódio está baixo? Aí temos as nossas pseudo-hiponatremias, tá? Ou aumento de ureia ou aumento de glicose. Ou daqueles outros, que são outros íons que são osmolares, né? Que tem a capacidade de puxar a água ali. Então, vamos vê-los. A pseudo-hiponatremia. O que é? É um exame mostrando um sódio baixo que não é o real do plasma, tá? Então, quando que isso acontece? Primeiro, vocês precisam entender aqui rapidinho como que é feito o exame do sódio. Então, o exame do sódio é feito por eletrodos e ele avalia a fase aquosa do sangue. Então, é feita ali a centrifugação do exame, né? Então, vai toda a parte ali de hemácias para baixo, ali fica o plasma no meio e os sobrenadantes ali, que é lipídio e proteínas, tá? Então, o normal é mais ou menos isso aqui. Então, num sódio plasmático, que seria se fosse medidos o sódio ali certinho, existem maneiras de medir, mas não são feitas, né? Daria 154. Avaliando a fase plasmática ali, por esses métodos de eletrodo, que seria aproximadamente 93% do total do total da fase aquosa, né? Daria, ele faz um cálculo ali de 143 mEq, então um sódio normal, certo? Porém, quando eu tenho um aumento de lipídios de proteínas, né, a faixa aqui de plasma da minha fase aquosa reduz, e os cálculos ali vão fazer como se o sódio tivesse reduzido, mas não é que o sódio está reduzido, é que tem um aumento ali da fase ou de lipídios ou de proteínas, né, e a fase aquosa vai ser lida como sendo um sódio baixo, mas não é real. Quando que isso acontece, então? Quando tem aquelas triglicerídeos de 1.000, de 2.000, aqueles horríveis que fazem pancreatite por hipertrigliceridemia. Aquelas hipercolesterolemias familiares que não melhoram nem com tratamento medicamentoso, né? Que daí o soro fica assim, lipêmico mesmo, fica branco. E aí, né, lê-se como um sódio baixo, mas não é. Então, aqui tinha esse exemplo ali que eu achei na internet, um sódio 123.
não é real, tá? E outro caso, que para mim na nefro é mais comum, é de excesso de proteínas. Então, excesso de proteínas a gente vê para proteinemias, que são, por exemplo, mieloma múltiplo, que é o excesso de produção ali de alguma imunoglobulina, né? Que os plasmócitos vão produzir ali em excesso, vai fazer um pico monoclonal. E esses pacientes podem chegar com sódio baixo, mas não é que o sódio está baixo, é porque eles têm muita imunoglobulina aqui, né, no sangue e lê-se como estando baixo. Pode ser também administração de imunoglobulina EV. Então, existe, por exemplo, miastenia graves, pode tratar com imunoglobulina, acidentes de animais peçonhentos, que tem tratamento com imunoglobulina, enfim, várias doenças neurológicas ou autoimunes podem ser tratadas com imunoglobulina, também vai interferir nessa leitura aqui, tá? Então, a primeira coisa diante de um sódio baixo é identifique se é uma hiponatremia verdadeira, tá? Então, por isso que na investigação a gente sempre pede a lipidemia. A gente não vai pedir eletroforese de paciente para todos, tá? Mas só assim, se tiver suspeita mesmo, porque daí é um exame mais caro, tá? E outras causas de hiponatremia não hipotônica, que, assim, são hiponatremias que não são reais, né? Porque tem alguma coisa interferindo ali. Então, o que eu falei, hiperglicemia. Por quê? Porque na nossa formulinha ali de osmolaridade, né, a glicose entra. Então, se eu tenho uma glicemia de 500, 600, né, vai interferir aqui, vai aumentar a osmolaridade, então vai ficar uma hiponatremia hipertônica, tá? Mas isso é real? Nem sempre. Existe uma correção que a gente faz, né, do sódio pela glicemia. Você fazendo o cálculo ali, dá mais ou menos 3,1, 3,2 de diferença. Então, para cada 200 de glicemia que sobe, dá mais ou menos uns 3 de sódio que reduz. E essa redução não é real, é só na leitura, tá? Procedimentos endoscópicos também vai um material que chama glicina, não todos, mas que também tem uma ação semelhante à hiperglicemia ali, o manitol também, a própria insuficiência renal, pelo acúmulo ali de escórias, como eu falei, tá? E uso de meio de contraste hiperosmolares também, que atualmente caiu em desuso, tá? Hoje usamos isoosmolares, que eles têm menos efeitos colaterais. Então, a gente vai falar da hiponatremia verdadeira, que é a hipotônica, né? Então, a hipernatremia hipotônica a gente também divide em hipovolêmica, euvolêmica e hipervolêmica, tá? Quando a gente vai falar da hiponatremia hipotônica, a gente tem que lembrar lá do ADH, tá? Então, relembrando, se eu tenho um sódio baixo, o que eu espero do ADH? Eu espero que ele esteja reduzido para não reabsorver líquido, né? E eu ter uma urina mais diluída, perder esse excesso de volume para o meu sangue concentrar o sódio subir, tá? Porém, nesses nossos casos aqui, o ADH não vai estar baixo. Então, por mais que eu estou com hiponatremia, vai ter ADH ali inadvertidamente elevado, e isso vai retendo mais água, que vai diluindo mais, né? O soro, diluindo mais o soro, vamos manter o sódio baixo, tá? Então, perpetua ali a hiponatremia. Isso na maioria dos casos, tá? Também pode ser por excesso de água ali, igual eu falei. Então, as hipovolêmicas. Quando a gente fala da hipovolêmica, a gente tem que pensar, por que esse paciente está perdendo água livre, tá? Esse paciente está perdendo água via extrarenal, água livre não, sódio. Está perdendo via extrarenal ou pelo rim, quem está fazendo perder. Uma das maneiras da gente ver é pelo sódio urinário, só que na maioria dos casos,
pelo anamnese ali, pela história, a gente já sabe, né? Então, assim, perdas extrarrenais vai ser ou perda por pele, ou perda transpiração, né? Ou por trato gastrointestinal, ou peritonite, rabdomiólise, então, assim, hemorragia mesmo, né? Então, são causas mais óbvias, né? Não sendo extrarrenal, a gente não, para confirmar que é renal, a gente normalmente pede o sódio urinário, tá? Então, para ter uma perda renal de sódio, a gente precisa de sódio e água, né? A gente precisa ver o sódio urinário. O sódio urinário está alto, então provavelmente é essa a causa. Aí pode ser o quê? Por uso de tiazídico, que estimula a perda de sódio, né? Por diurese osmótica, insuficiência adrenal, aí pode ser, a insuficiência adrenal pode aparecer tanto hipovolêmica quanto euvolêmica, vocês vão ver, né? Nefropatia perdedora de sal, como por doença renal crônica ou acidose tubular renal, e síndrome cerebral perdedora de sal. Daí eu vou falar também as outras causas ali mais para frente, mas são por lesões cerebrais e não tem muito, assim, um porquê que acontece, não é assim, mediado por ADH, não é mediado, não sabe exatamente a causa, né? Mas pode acontecer. É bem rara, na verdade, essa síndrome perdedora de sal também, tá? Então, vendo aqui as causas, além de ter uma história certinha ali, como que a gente começa a nossa investigação da hiponatremia? O que a gente tem que ter de exames? Então, glicemia, né, desde lá do começo, função renal, ureia creatinina. Para avaliar a insuficiência adrenal, a gente pede um cortisol matinal, tá? Potássio, gasometria, para ver essa questão de perdas renais. Isso além do sódio urinário alto, tá? E aí, as hipervolêmicas. Então, nas hipervolêmicas, eu posso ter uma hipervolemia verdadeira não, uma hipervolemia absoluta ou uma relativa. Como que ela vai ser absoluta? Se eu tenho ali um volume circulante, então o que está dentro dos vasos sanguíneos é realmente aumentado. Ou um volume circulante reduzido. Então, o que está nos vasos sanguíneos é reduzido, tem menos volume do que deveria. Então, o paciente teria uma hipovolemia, porém, externamente, ele está com sinais de congestão. Então, está com edema, está com congestão pulmonar, turgência jugular, né? Hepatomegalia. Então, tem sinais de hipervolemia, porém, o intravascular não está com volemia adequada. Isso a gente chama de volume circulante reduzido. Quando que esse caso acontece? Por exemplo, na insuficiência cardíaca, né? Cirrose, síndrome nefrótica, gestação, que são fatores que aumentam a volemia geral, só que o intravascular não. Nesses casos de volume circulante efetivo reduzido, o corpo identifica uma hipovolemia, por mais que externamente está hipervolêmico, os baroreceptores, os osmorreceptores identificam uma hipovolemia e faz aumentar o ADH para concentrar a urina, para reter mais líquido, né? Do mesmo jeito que estimula ali o sistema renina-angiotensina-aldosterona, para aumentar a reabsorção de sódio. Mas a reabsorção de sódio é menor do que a reabsorção de água daí nesses casos, tá? Inclusive, isso é sinal de mau prognóstico, tanto para insuficiência cardíaca quanto para cirrose, quando já está com hiponatremia, tá? E nesses casos, o sódio urinário, então, vai estar baixo. Por quê? Porque eu vou ter uma retenção de sódio e água ali. E nos casos que é normal ou aumentado, se é doença renal aguda ou doença renal crônica. Aí o sódio urinário vai estar alto. Por quê? Porque com a insuficiência renal, o rim perde a capacidade de concentrar a urina. Então, o que tiver de diurese vai ter um sódio alto, porque ele não consegue mais reter, tá? Então, seguindo ali coisas que a gente tem que investigar. Função hepática, né? Uma avaliação cardíaca, então pode ser um ecocardio, um BNP, né? E proteinúria, para avaliar ali a parte síndrome nefrótica. É claro que é uma avaliação direcionada, não vou pedir tudo para todo mundo,
né? Se eu vejo que o paciente está hipervolêmico, eu vou começar por algumas coisas. Se o paciente está hipovolêmico, vou começar por outras coisas. E se o paciente está euvolêmico? Então, não tem nenhum sinal de desidratação, nenhum sinal de hipervolemia. Aqui que é o problema, que a maioria dos pacientes, que é difícil da gente conseguir, às vezes, identificar a causa, tá? Então, pode ser associado a níveis elevados de ADH, e aí o sódio urinário vai ser alto, né? A gente não consegue medir o ADH, mas a gente consegue ver o sódio urinário, e aí a gente entende que o ADH está funcionando e retendo água, tá? Ou não associado a níveis elevados de ADH, e daí o sódio urinário vai ser baixo. Por quê? Porque essa urina vai ser diluída. Então, não tem ADH, urina diluída, sódio baixo. E aí, nesses casos, que entra aquilo lá que eu tinha falado. Então, ou é por baixa ingestão de sódio, aí tem o quê? Bebedores de cerveja, dieta de chá e torrada, dieta com restrição de proteína. Ou casos de intoxicação por água. Então, pacientes que vão tomar muita água por algum distúrbio psiquiátrico, daí pode ser por polidipsia primária, só que para acontecer isso, tem que ser tipo mais de 15 litros de água por dia para chegar a ter hiponatremia, tá? E esses pacientes, eles têm função renal normal, então eles tomam e têm diurese normal, né? Doença renal avançada, né? Igual eu falei, o rim já não tem mais capacidade de responder ao DH, e exercícios físicos extenuantes, que daí tem bastante perda ali de sudorese e água livre, né, por transpiração. Agora, vindo para cá, né, níveis elevados de antidiurético, de ADH. Esse ADH, então vamos ver aqui, hipotônico e euvolêmico. Se eu tô euvolêmico, eu preciso de ADH? Não preciso. Então, se tem o ADH elevado, é por alguma coisa que está estimulando ele que não precisava. Então, aqui a gente tem a nossa síndrome de antidiurese inapropriada. Por que é inapropriada? Porque fisiologicamente não era para eu ter esse ADH aumentado, porque ele não precisava estar aumentado, tá? Depois a gente vai ver certinho as causas dele, tá? Mas pode ser também por causas nefrogênicas, tá? Pode ser por deficiência de corticoide, insuficiência adrenal também, hipotireoidismo ou intoxicação por êxtase. Então, seguindo nossa investigação, o que a gente acrescenta que não tinha? TSH, tá? Então, é clássico esses exames aí para a gente investigar, sendo que se a gente não sabe a causa. Quando eu falo de síndrome de inapropriada de secreção inapropriada de ADH, eu tenho que lembrar dessas causas, tá? Então, causas neurológicas, causas pulmonares, medicações e estresse, no geral, tá? Então, de causas neurológicas, assim como o diabetes insípidos, só que o diabetes insípidos é exatamente o contrário, né? Pode ser causas infecciosas, pode ser neoplasia, pós-operatório, causas vasculares de trombose, de hemorragia, né? Então, qualquer desordem neurológica ali pode fazer ciática. Outro, medicações, né? Daí eu já falo aqui a tabelinha. Doenças pulmonares também, pneumonias, tuberculose, insuficiência respiratória por outras causas, ali, fibrose pulmonar, telectasia, também pode fazer ciática. Pacientes em pós-operatório, que daí tem a questão de estresse. Então, náusea, dor, estresse físico, privação de sono, são tudo causas que aumentam o nível de estresse do corpo. Não é tipo estresse psicológico, é um estresse do corpo, né? Pode levar a ciática. E pode ter uma produção ectópica de ADH, né, por neoplasias. Mais comum é por câncer de pulmão, pequenas células. Mas pode ter trato gastrointestinal também, tá? E quando a gente fala de drogas, as mais comuns são medicações que atuam no sistema nervoso central, tá? Então, o sistema nervoso central pode ser ali por lesão, alteração, ou de drogas que atuam ali nele. Então, antidepressivos tricíclicos, as causas mais comuns, vocês vão ver de CIAD, vão ser por uso de antidepressivos.
Então, antidepressivo tricíclico, venlafaxina, os inibidores de recaptação, daí entra tudo, né? Fluoxetina, sertralina, citalopram, tem os duplos, enfim. Os anticonvulsivantes, então, carbamazepina, valproato, lamotrigina, fenitoína é menos associado, tá? Antipsicóticos, esses a gente não usa muito. E drogas associadas ao tratamento de neoplasia, né? As mais comuns aí que a gente usa é ciclofosfamida, metotrexate e as cisplatinas da vida, tá? Essas antidiabéticas a gente também não usa. Análogos de vasopressina, usa-se em UTI, tá? Então, usa a vasopressina mesmo, né? Ocitocina utilizada ali na parte periparto, e terlipressina também, é usado que é tratamento de sangramento por varizes esofágicas, tá? E outras ali, né? Então, uso de opioides, êxtase, nicotina, amiodarona, inibidor de bomba de próton, então, omeprazolzinho clássico, né? E anti-inflamatórios não esteroidais. Então, assim, coisas pequenas que às vezes a gente nem dá bola, né, na história, mas que pode ser a causa, tá? Só que, assim, uso crônico, né? Não vai ser tomar uma vez e vai desenvolver isso. Então, assim, causas bem comuns que a gente vê é uma senhora que usa ali a sua fluoxetina, usa o seu hidroclorotiazida e o seu omeprazol. Clássico, né? Toda vovozinha bonitinha chega no ambulatório assim, o sódio 130. Provavelmente medicamentoso, tá? Mas a gente não pensa só nisso, né? A gente investiga as outras causas ou troca essas drogas, né? Para daí bater com certeza, né? Mas se tá assintomático, tudo, dá para fazer tudo devagarzinho. E critérios, então, para a CIAD, né? Como que vão ser esses pacientes? A gente sabe, então, que vai ter uma hiponatremia, hipotônica, então a osmolaridade sérica vai estar baixa, a osmolaridade urinária vai estar alta, tá? Sódio urinário vai estar alto. Por quê? Porque eu vou estar retendo água, então o sódio que sai com uma concentração, sai mais concentrado, né? E a ausência de outras causas para essa hiponatremia hipotônica. Então, a gente tem que descartar outras causas. Então, tem que ter um TSH para avaliar, tem que ter uma glicemia, não necessariamente tem que ter, tipo, cortisol. Cortisol varia muito, é ruim de medir, principalmente o paciente internado, porque o cortisol ele tem um ciclo, né, circadiano, e ele precisa ser medido ali entre as 7 e as 8 da manhã, porque é o período que o paciente acorda e dá o pico de cortisol. O paciente internado não dorme direito, tá nervoso, todas essas coisas vai interferir no cortisol, então pode interferir na medida, então não é um exame que a gente pede sempre, tá? E daí tem critérios suplementares, tá? Então você vai fornecer, e tem um teste, né, que é o teste de sobrecarga hídrica. Você fornece uma hidratação ali para o paciente de 20 ml por quilo em 4 horas e avalia se ele consegue eliminar pelo menos 80% disso nas próximas 6 horas, tá? E esse paciente também não pode estar conseguir produzir uma diurese diluída dentro dessas 6 horas também. Quer dizer o quê? Que o ADH vai estar elevado, então ele não consegue diluir a urina, vai estar sempre concentrado. Tá? Outros critérios suplementares. A ausência de melhora do sódio sérico com reposição hídrica. Então, pacientes com CIAD, você dá soro fisiológico, eles pioram o sódio, tá? E melhora dos níveis séricos de sódio com restrição hídrica, que é o tratamento para CIAD. Se não tiver outra causa ali subjacente, né? E a síndrome cerebral perdedora de sal, que eu tinha falado lá antes, que ela é uma síndrome que está associada com a perda renal de sódio e hipovolemia, tá? Então, diferente da CIAD, que o paciente vai estar normo hipervolêmico por estar retendo, a síndrome cerebral perdedora de sal vai ter tudo igual ali, o sódio, o sérico, urinário, o ADH vai estar alto também, sistema renina-angiotensina, aldosterona suprimido, mas ele vai estar hipovolêmico, tá?
E isso também acontece, como eu falei, por distúrbios neurológicos, principalmente hemorragia subaracnoide, mas a causa não é totalmente esclarecida, tá? Então, esse paciente está hipervolêmico, mas está tendo poliúria, está perdendo muito líquido ali. Então, é um paciente que a gente precisa ficar atento para estar sempre repondo esse líquido que ele perde. Mas, como eu falei, esse é muito raro, tá? CIAD é comum, mas a síndrome cerebral é bem raro. E a clínica desses pacientes. Então, toda alteração ali de sódio vai ter uma clínica que vai envolver sintomas do sistema nervoso central, né? Uma hiponatremia aguda vai ter edema cerebral, igual seria se fosse corrigir o sódio para menos, quando a gente falou, né? Então, uma hiponatremia aguda faz edema cerebral. Quando que isso pode acontecer? Se o paciente vai tomar 15 litros de água por dia por uma polidipsia primária ali, né, um quadro psiquiátrico, pode acontecer. Ou, por exemplo, se eu faço iatrogenia. Então, se eu corrijo o meu sódio 158, se eu fazer os 5 litros lá de soro glicosado para o paciente em 24 horas, vai cair demais e vai fazer edema cerebral, tá? E esse edema cerebral daí vai ter ali sintomas neurológicos, né, diversos. Numa caso de hiponatremia crônica, tem ali sintomas que são leves, né, ou na maioria dos casos assintomáticos. Raramente é fatal. Se você corrige ali devagarzinho, não vai deixar sequelas neurológicas, tá? E se você corrigir muito rápido, se subir muito rápido, tem risco de fazer síndrome de desmielinização osmótica, tá? Ali que acontece na ponte. Então, pode ter ali náusea, anorexia, vômito, fraqueza, cãibra, né? Algumas alterações de comportamento, rebaixamento de nível de consciência, mas muitos pacientes chegam lá com 110 de sódio e normal, tá? E não sente nada. Outros pacientes chegam com 110 de sódio, estão tendo vômito, fraqueza, né? E outros com 110 e estão rebaixadão, né? Que isso tem que entubar. Então, é bem variável a clínica, tá? Depende muito do tempo de instalação. Então, o que a gente vê? Primeiro, identifica o fator. A gente sempre tenta buscar a causa, né? Depois que a gente tenta achar a causa ali, a gente identifica a gravidade e a volemia do paciente. Então, se está na verdade, essa classificação é classificação por valores de sódio, né? Mas para determinar a gravidade, a gente vê por sintomas. Que daí eu não coloquei aqui, mas enfim, tem sintomas leves, moderados e graves também. E isso é o que determina ali o tipo de tratamento, né? Então, um tratamento para pacientes que está com sintomas graves, então que está em coma, que está rebaixado, precisa de uma correção um pouco mais rápida. Se está com sintomas leves, posso fazer uma correção mais lenta, tá? Se esse paciente, então, está sintomático e hipovolêmico, eu faço salina hipertônica, tá? Igual lá na hipernatremia. Hipovolemia é sempre hipertônica, não. Salina normal, soro fisiológico. Ou Ringer lactato, tá? Então, hipovolemia, eu faço com soro. Corrijo com soro normal. Se tá normal ou hipervolêmico, aí depende. Se a urina tá concentrada, eu estimulo ali com diurético e dependendo de como tiver, se estiver muito baixo, talvez precisa fazer uma salina hipertônica, que é aí uma salina com nível de sódio maior do que o sódio plasmático, tá? Se a urina estiver diluída, aí a gente pensa que tem um excesso de ADH que não era para ter, daí é o que eu falei, faz restrição hídrica também, e em alguns casos mais graves, salina hipertônica. Se o paciente está assintomático, a gente tenta tratar a causa, suspender medicação, se for medicação, tira diurético ali, né? E, sim, nem sempre precisa de tratamento, tá bom? De tratamento específico, que seria ali a salina 3%. Essa salina 3% não existe no mercado, a gente tem que fazer ela, tá? Como que a gente faz? A gente pode fazer
para dar um total de 500 ou um total de 1.000. Então, para dar um total de 500, é 55 ml de cloreto de sódio a 20% e 445 ml de soro 0,9%. Isso é um valor que a gente decora. Existem os cálculos para chegar nisso, né? Mas a gente decora esse valor e vai ser sempre assim, tá? Não precisa saber os cálculos, só tem que saber montar e saber indicar. Se o paciente está sintomático nos quadros agudos, a gente sempre faz bolos de 100 ml. Então, sim, bolos de 100. A gente não calcula, não usa aquelas fórmulas lá. Tá sintomático, chega no PA, né? Vai chegar sintomático, é no PA. Então, bolo de 100. Faz um bolinho de 100 ali para correr meia hora. Melhorou? Não, ainda tá. Então, faz mais um bolinho ali no máximo. Mas, assim, normalmente 2 é o máximo que a gente faz, porque daí já começa a ter aquele medo de subir demais. Principalmente locais que a gente não consegue tá medindo o sódio o tempo inteiro, tá? E daí, depois dessa correção inicial, a gente dosa o sódio, tá? O ideal o objetivo ali é aumentar de 4 a 6 mEq de sódio nas primeiras horas. E aí, depois, a gente deixa uma manutenção mais lenta. Se é um quadro agudo, mas o paciente está assintomático, a gente pode avaliar se o paciente vai se corrigir, né? Tendo uma diurese ali, ou não. Então, a gente pode ir medindo o sódio, vendo se ele vai melhorar, e avaliando a urina, ou a gente pode tentar fazer um bolinho, mas aí de uma quantidade menor, porque ele está assintomático, né? E repetindo o sódio também. Então, esse paciente que chega ali com um sódio de 105, 110, por mais que não esteja assintomático, não é um paciente que dá para ir para ver no PA e mandar para a enfermaria. Por quê? Porque eu vou precisar dosar o sódio pelo menos daqui 4 horas de novo. Então, estando na UTI, estando o médico ali o tempo inteiro, é o melhor, ou fica no PA mesmo até a gente corrigir ou melhorar sintomas, tá? Nos casos crônicos, se o paciente tiver sintoma, ou se ele tiver alguma doença do sistema nervoso central que você não consegue avaliar se o sintoma é daquilo ou não, então, por exemplo, o paciente é sequelado de AVC, não consigo avaliar se ele está mais rebaixado, ou se é só do AVC, né? Ou se é ainda uma hiponatremia associada ao AVC, também já vi, tá? O tratamento é igual a se fosse agudo, tá? Aí, se for um paciente com sódio baixo em pacientes edemaciados, a gente pensa que é por hemodiluição, né? E a gente faz diurético. Se for um sódio muito baixo, então menos que 120, a gente pode fazer ali um bolinho, mas um bolinho menor ali, igual eu falo, de 15 a 30 ml hora, mas deixa diurético, tá? E vai reavaliando o sódio. Na maioria desses casos, a gente não faz a salina de primeira, a gente só faz diurético, deixa ali tipo, um diurético dose alta por 24 horas, se ele estiver sintomático, né? E no outro dia reavalia, e se ainda estiver baixo ou se estiver caindo, aí talvez faz um pouquinho de salina 3%, mas a maioria dos pacientes com diurético, conforme vai melhorando a congestão, ele vai melhorando o sódio. Melhorando assim, até ele chegar num 128, 130. Muitos desses pacientes, igual eu falei, fases mais avançadas, que indicam prognóstico até, né? Eles não vão subir o sódio mais de 130, tá? Porque você nunca vai conseguir resolver toda a congestão dele. Sódio 120 em pacientes sintomáticos, a gente faz ali um tratamento semelhante, mas é com uma dose menor também, tá? E pacientes assintomáticos, interna e vai reavaliando, igual eu falei. Então, um esqueminha geral aí para a gente revisar, terminando a aula, tá? Tá, paciente com sódio menos que 135. Primeira coisa que eu avalio, que é o mais fácil, tá com hiperglicemia? Não. Tem alguma outra coisa que pode falsear esse sódio? Que outra coisa? O soro tá lipêmico? Isso a enfermagem consegue ver, ou o técnico, né? Quando coleta ali, fala, nossa, o soro tá branco, o sangue tá meio branco. Por quê? Porque é esse soro lipêmico, né?
bilirrubina muito alta, algum histórico de outra coisa que você pensaria numa paraproteinemia, né? Igual eu falei, o aumento ali de proteína. Recebeu manitol, imunoglobulina EV, teve algum procedimento que usou glicina, que eu tinha falado lá, que é procedimentos uroginecológicos. Não teve nada disso. Então, é uma hiponatremia hipotônica verdadeira, tá? Ah, teve alguma coisa disso? Não é verdadeiro, tá? Então, a gente pensa que a causa poderia ser um desses. Então, uma hiponatremia hipotônica. Tem insuficiência renal? Pode ser só pela insuficiência renal. Não tem insuficiência renal. Usa tiazídico, uma das coisas mais clássicas, ele coloca ali por primeiro, que já descarta, você pode parar a investigação ali. Usa tiazídico, você acha que é induzida por tiazídico. Se você suspender e melhorar, tá? E vai melhorar ali em 3 a 5 dias, tá? Não é assim também de um dia para o outro. Continuando, então não usa tiazídico, não tem insuficiência renal. Tem edema? Tem. Então a gente pensa ali em causas, né, de hipervolemia ali, insuficiência cardíaca, cirrose, né? O paciente não tem edema. Tem algum sinal de hipovolemia? Tem hipovolemia. Então, por que ele está perdendo água? Por que ele está hipovolêmico? Está perdendo água via extrarrenal ou via renal, né? Daí as causas ali que a gente viu. Lembrando que o sódio urinário dá para diferenciar, mas só a história normalmente é o suficiente. Não tem sinal de hipovolemia, então é um caso de hiponatremia hipotônica euvolêmica, normovolêmica. Aí a gente vai para as diferenciações. Dá para diferenciar avaliando a osmolaridade e o sódio urinário, né? Então, o sódio urinário estando baixo, né? É para eu ter baixo ADH, é para ter a urina diluída, osmolaridade urinária baixa. Então, aqui não tem ADH. Quando que não tem ADH? Quando eu estou ingerindo pouco. Então, ou é um caso de psicose, ou tá comendo muito errado, né? Mas a maioria dos casos estão para cá, né? Que tem mediado por ADH. Então, um sódio e uma osmolaridade urinária elevados. Então, a gente vai ver TSH e cortisol para conseguir excluir essas causas. Excluindo elas, aí a gente pensa em SIAD, tá? E daí não para aqui, né? Daí você vai destrinchar, investigar as causas da SIAD. Então, como que é essa investigação de causa de SIAD? O que a gente viu? Tomografia de crânio, tomografia de pulmão, avaliar se tem sintomas, né, neurológicos, sintomas pulmonares, tem algum estresse que pode estar causando isso, dor forte, pós-operatório, febre, muita exposição ao calor, né, e algum tumor produtor, mas isso a gente pensaria ali mais para frente, né. Medicação, clássico, investigar todas as medicações que a pessoa faz, pesquisar ali no Google ou na IA, né, nas IAs mais atualizado. Então, pesquisar na IA, esse medicamento pode causar, esses medicamentos a seguir podem causar SIAD, e daí investiga. Isso com medicações que você não conhece, né? Mas medicações mais comuns são aquelas que mexem com o sistema nervoso central. Então, anticonvulsivantes e antidepressivos. Sempre lembrar desses, tá? Certo. Então, como que a gente corrige? Tem a mesma fórmula lá de Androguet, né? Que a gente vai avaliar quanto que vai variar para cada litro de soro infundido. Quanto que eu posso variar de sódio por dia? De 8 a 10 no máximo. Então, o mesmo homem lá que eu tinha colocado, né? Sódio 110 e euvolêmico. O sódio, concentração de sódio na salina 3% é de 513 mEq, tá? É tipo muito alto. E quanto que vai variar se eu infundisse 1 litro? Nunca vai ser 1 litro, tá? Mas só para a gente poder calcular aí. Então, a quantidade no soro, que vai ser o 513, né? Menos o sódio do paciente, 110. Isso dividido por água corporal mais 1, que vai ser o 37, né? Isso vai dar 10,8 mEq por litro. Então, se eu infundisse 1 litro dessa
salina 3%, ia variar 10,8 mEq, sim, em teoria, tá, gente? Igual eu falei. Não vai ser na prática, não vai ser isso, tá? Se eu quero reduzir ali um máximo de 8 mEq para ficar um pouquinho mais seguro, aí regrinha de 3, né? 740 ml em 24 horas. Isso a gente pode deixar ali em bomba de infusão, né? E colocar para correr em 24 horas. Vai subir para 118? Provavelmente não, tá? Ou vai subir para 115 ou para 120, mas nunca é, infelizmente, nunca é o 8 ali certinho, tá? E vamos falar um casinho aqui para vocês interagirem comigo e finalizarmos, se vocês ainda estiverem funcionando. Então, paciente masculino, 65 anos, diabético, hipertenso, em uso de metformina, enalapril, amlodipino, com quadro de astenia e cefaleia há vários meses. No exame, uma pressão de 110 por 60, frequência cardíaca de 90, mucosas hidratadas, eupneico, tempo de enchimento capilar normal, ou seja, o paciente está euvolêmico, tá? Avaliação do aparelho cardiovascular, respiratório, abdominal normal. Exame de laboratório: sódio 112, potássio 3,6, creatinina 0,9, ureia 20. Então, desses exames iniciais, só o sódio alterado, função renal normal. Como é que a gente segue a investigação? Alguém fala que eu vou tomar água. Vai, gente, um exame, que eu falei vários investigação, tinha vários exames, me fala em um. Não? Ninguém? O pessoal tá tímido, pelo jeito. Fale aí. Um exame. Não? O exame de urina? Exame de urina. Sim. O sódio urinário poderia ajudar um pouco mais. Que mais? Coisas que eu tenho que ir excluindo, né? Ai. Então, tem uma glicemia, tem um lipidograma, né? Tem um exame de tireoide, cortisol, tudo coisas para a gente ir excluindo, tá? Então, o que esse paciente fez? Ele fez um TSH, cortisol, estava normal, tá? A osmolaridade plasmática baixa, né? Então, é compatível a uma hiponatremia hipotônica, né? E a osmolaridade urinária alta, tá? Alta não, tá ali no pouquinho alto, né? No limite. Volume urinário, sim, 600 ml, parece pouco, mas função renal normal, tudo bem. Sódio urinário alto. O que quer dizer um sódio urinário alto? Que está tendo ação do ADH, mesmo quando não era para ter. E aí, teve uma infusão de soro fisiológico e teve piora neurológica e queda do sódio. E lembra que eu falei para vocês? Isso é clássico de CIAD. A CIAD, um dos critérios suplementares é cair o sódio quando tem uma infusão de soro fisiológico, tá? Então, aqui estamos diante de um diagnóstico de CIAD. Então, investigar medicações, sintomas pulmonares, sintomas neurológicos, né? Foi se investigado e feito uma tomografia de crânio. Tinha um edema cerebral difuso e um tumor em região frontal direita, tá? Causando a CIAD. Então, isso é compatível com, lá na história clínica, né, o quadro de cefaleia ali há vários meses também.
Certo? É isso, então, pessoal. Tudo isso é muita coisa de sódio. Eu não queria ter falado tudo em uma aula só, porém, não tivemos outro dia para conseguir dividir em 2. Alguém tem alguma dúvida? E a aula termina em 4 minutos. Ó. A gente já deixou outro link ali, nós tivemos esse problema, mas já tinha outro link já, e demorou ativação, na verdade, do Google para a gente fazer a aula. Por isso que acabou acabando nosso tempo aqui. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Sei que o tema é bem denso, né? É difícil. Nossa, é horrível. Quando você estuda isso a primeira vez, eu não entendi nada. Essas fórmulas de correção, a primeira vez que eu estudei, a primeira vez que eu vi aula disso, não entendi nada. Mas aí você vai lendo de novo, de novo. Quem que ergueu a mãozinha? Otávio, quer falar, Otávio? Ah, Beleza, então, gente. Boa sorte. é, Doutora, eu tenho uma Alexandre? dúvida. Pode falar. Doutora, qual que seria a conduta num caso de piora neurológica? Piora neurológica, então, ABCDE, né? Garante via aérea e faz a salina hipertônica. A gente faz os bolinhos ali de 100. Então, faz 100, se ela ainda consegue proteger via aérea, tenta ir fazendo ali um bolinho de 100, outro bolinho de 100, vê se melhora. Não melhorou, entuba e deixa a correção mais lenta, porque corrigir muito rápido é pior. Entendeu? Difícil, mas tá. Obrigado. Certo? Então, alguém mais vai falar alguma coisa? Eu só gostaria de falar rapidinho assim, aqui, né, para o pessoal que não é ligante, fazendo um favor, assinar a listinha aí que eu mandei no chat. Não sei quem viu, não sei quem não viu, mas, por favor, é isso. Professora, muito boa aula, muito bem explicado e que Deus abençoe a nossa prova. Boa sorte. Se tiver alguma dúvida aí, podem mandar no WhatsApp. Eu demoro um pouquinho, mas uma hora eu respondo. Tá? Professora, mais uma vez agradecemos, né, pelo seu tempo, e foi excelente, assim, acho que tirou algumas dúvidas, assim, com certeza, ajudou bastante. Mais uma vez, uma aula de alto nível, assim. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Vai Beleza, pessoal. compartilhar com a gente os seus conhecimentos. Boa sorte, gente. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigado e uma boa noite. Você também. Tchau, tchau, doutor. Boa noite. Tchau, tchau.